Vinde a mim, vós todos que estáis em pecado. Meu nome é Cadantas e este novíssimo episódio do Conta Cá no YouTube eu dedico a vocês, meus crentelhos punheteiros, ou crentes que batem uma, punheteiros crentes, homens de fé que praticam o onanismo. Para introduzir este vídeo, eu vou compartilhar com vocês uma história que eu acabei esquecendo de transformar em reel. Eu tenho muita coisa assim que às vezes eu vou printando, vou separando, só que aí, sei lá, eu esqueço, perco o timing. E esta semana eu me lembrei disso porque eu recebi um comentário de um crente maluco e eu fiquei pensando, caralho, essa galera vive muito descolada da realidade bíblica, principalmente. Mas essa história, o que aconteceu? Em dezembro do ano passado, dia 9 de dezembro mais especificamente, eu gravei um vídeo e publiquei ele completinho lá no X, acho que no meu finado grupo no Telegram também. Hoje eu já tenho um novo, mas esse já foi de arrasta, em que eu lia comentários de haters evangélicos, cristãos, crentes, que são muitos, fazia um carinho lá embaixo e me masturbava, né? Até gozar. Pois como vocês bem sabem, é sabido aqui no meu canal, lá no meu Instagram, no X, por toda parte, né? Pelo menos as pessoas que me seguem sabem disso, que eu tenho muitos haters evangélicos, principalmente porque eu me aproprio da minha história. Fui crente até os 21 anos, era da congregação cristã, casei virgem. Eu trato de alguns aspectos dessa minha história bem traumática, assim, né? Com muito deboche. E eu gosto muitíssimo, eu sinto genuíno prazer, gente, de apontar a hipocrisia naqueles que permanecem dentro das igrejas e arrotando santidade e ensinamentos bíblicos e mandamentos e etc, mas que não obedecem porra nenhuma. E aí eles se zangam comigo e vêm me criticar, mas não sou eu que está vivendo em hipocrisia. Eu sou ateia, gente, eu não acredito em pecados. E assim, desculpa, eu tenho todo o direito de me apropriar da minha história para monetizar, para gerar engajamento ou apenas para compartilhar se eu quiser. E mesmo que eu não tivesse uma história com a igreja, eu poderia fazer a mesma coisa porque sim, porque é assim que funciona a internet, né? As pessoas que trabalham na internet, elas capturam temas polêmicos o tempo inteiro porque elas precisam de engajamento, de likes, de comentários e etc para poder ganhar dinheiro. Pelo menos no meu caso, engajamento se transforma sim em dinheiro. E quanto mais vocês comentam, compartilham, etc, eu alcanço mais pessoas e assinantes em potencial, assinantes, seguidores, enfim. E eu tenho, por causa dessa minha história, né, eu tenho uma quantidade, acho que mesmo que eu não tivesse essa história de vida dentro da igreja, eu também teria, obviamente, muitíssimos assinantes cristãos. Porém, o fato de eu declarar isso abertamente, isso também desperta certas fantasias nas pessoas, nos homens, enfim. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um vídeo no meu outro canal, eu estou caracterizada como a antiga casinha, né? A casinha cristã. E nesse vídeo eu sou uma cristã virgem, porque afinal de contas as mulheres não podem perder a virgindade antes do casamento. E nesse vídeo eu acabo dando outra coisa, a porta dos fundos. Que inclusive, gente, desculpa. Não adianta vocês ficarem bravos comigo. Muita gente faz isso dentro da igreja. Eu conheço várias meninas que fizeram isso pra poder casar com o ímen intacto, né? E aí o que acontece? Quando eu publiquei aquele vídeo, um pastor, esse pastor ele nunca me xingou, ele nunca me agrediu, ele nunca foi... Ele era só inconveniente, como a maioria desses crentes assim que vem e fala, ai, volte pra Jesus, eu vou orar por você, não sei o quê. E ele mandava vários comentários desse tipo no meu Instagram. E assim, eu ignorava, porque não tinha nada ali que desse pra eu gerar, né, a polêmica de que eu precisava pra poder conseguir likes, comentários, etc. Basicamente era um pastor sendo pastor, ele tava ali dizendo que ia orar, que eu ia voltar um dia pra igreja, porque quem era de Jesus, enfim, a ovelha perdida, aquela história de rebanho, que Deus ia buscar, não sei o quê, nem que fosse pela... Aqueles papos furados de sempre. E aí eu não me importava muito, até que eu publiquei esse vídeo. Cheguei a compartilhar uma tela dele, acho que só um print, no Instagram. Pra vocês terem uma ideia, ó. Esse aí é um dos comentários. Você era
crente canela de fogo, boca de revelação amada. Isso aí não, acho que nem configura comentário de hater, né? É apenas engraçado, eu acho. Mas há outros, né? E eu não consigo, obviamente, compartilhar o vídeo aqui, porque para maiores. E depois que eu compartilhei esse vídeo, aconteceu uma coisa muito engraçada com esse pastor. Lá no meu inbox do Instagram, ele falou assim: você tem esse vídeo completo? Aí ele apagou, só que eu já tinha visto, mas eu não tinha printado, porque antes de fazer certos tipos de memes, exposição, etc., eu entro no perfil da pessoa, eu vejo se é isso mesmo, se é realmente um pastor, se é só um maluco dizendo, vou orar por você, não sei o quê. E aí, beleza, realmente era um pastor, tinha várias fotos assim na igreja, com a esposa, pregando, etc. E aí eu falei, pô, esse cara vai voltar e eu vou pegar no print, né? Ele deu uma sumida, enfim, acabou não conversando mais nada lá no meu Instagram. E depois, minha gente, vocês sabem onde é que ele apareceu, né? Pois foi lá mesmo, viu? Lá no canal, lá no Laranja. Aí ele mandou mensagem. E pela forma como ele chegou ao canal, eu já sabia, assim, é aquele pastor, né? Aí ele falou assim, você tem o vídeo completo, assim, assado, que você compartilhou lá no Instagram? Aí eu falei, o dos haters, né? E realmente tinha compartilhado nos canais também. Depois ele falou assim, a última mensagem que ele me escreveu, né? Ele mandou uma mensagem mais ou menos assim, você é uma menina muito doce, né? Não se esqueça de Deus, ele ama você apesar de tudo, não sei o que. Cara, na hora eu matei a charada. É o pastor maluco lá do Instagram, né? E aonde eu quero chegar com a exposição dessa história? Vejam só, eu não tenho, minha gente, problema nenhum mesmo, assim, com quem é cristão e gosta de bater o seu negocinho, afogar o ganso, se divertir, dar uma aliviada. Tem vários homens, inclusive, que quando eles chegam até mim, lá nos canais, eles falam o seguinte, Kai, eu venho aqui porque em casa não tá legal e eu não quero encontrar uma pessoa, né, fisicamente, ter uma conjunção carnal com alguém que não é a minha esposinha. Então eu vim aqui, né, tô me sentindo assim, assado. Então existem diversas questões, e essa de não ir para as vias de fato fora do casamento é uma delas, né? E eu só lamento por você que acha que consumir, fantasiar, imagens eróticas, etc. é traição. Porque se for isso, minha gente, tá todo mundo se traindo o tempo inteiro, viu? Porque nem precisa abrir computador e nem celular para isso, não. Você não precisa nem bater o olho no sexo oposto, ou no mesmo sexo, ou naquilo que é o seu desejo. Você pode só imaginar. Então, assim, é a mesma coisa, é a mesma relação virtual. Mas aí é com vocês que acreditam em pecados. Eu não tenho nada a ver com isso. O que me pega mesmo, que me deixa assim danada da vida, é a pessoa ser hipócrita. É vir me xingar, falar que eu vou pro inferno, falar assim que, quando você estiver numa cama com câncer, morrendo, aí você vai se lembrar de Deus. Cara, você segue 50 criadoras de conteúdo adulto, ou seja, tá aí o seu atestado de punheteiro, e você tá querendo me dizer que eu vou pro inferno, mas antes disso eu vou ficar numa cama com câncer, morrendo, sentindo dor? Que medida é essa que você tá usando pra avaliar que um mandamento bíblico serve pra mim, que sou ateia, e não serve pra você, pro que você tá fazendo? Vocês estão entendendo a lógica? E aí você vê, por exemplo, um caso como desse pastor que ficou excitado vendo um vídeo em que eu respondi a comentários de ódio, a comentários de crentes me xingando, dizendo que eu ia pro inferno, enfim, falando cobras e lagartos. Aquilo ali foi o que puxou o pastor pra mim, sabe? E minha gente, veja bem, nem o pastor acreditava naquilo que ele tava me falando ali, né? Porque ele veio me exortar, veio falar que era pecado, que eu ia voltar pra igreja, que a ovelha se perdeu, mas ia ser resgatada, etc. Mas ele tava fazendo aquilo ali muito mais para si mesmo do que pra mim, porque era ele que estava se sentindo culpado, é ele que tinha questões mal resolvidas com o Criador. Então ele veio até mim, ele projetou esses medos, essa ideia do perdão, da culpa, etc. em mim, e no final das contas ele foi lá e pediu pra ver o vídeo em que eu estava lendo comentários sendo xingada por crentes, dando prazer a mim mesma. Recomendo, hein, gente? Recomendo. E como eu sei que vocês não leem a Bíblia, né, porque eu não faço ideia, minha gente, vocês
se vocês estão usando as páginas da Bíblia para fazer cigarro, se estão usando como papel higiênico, se estão usando como papel de limpeza. Eu sei que vocês não leem, né? Mas tem um versículo ótimo, acho que em Mateus, salvo engano, que fala exatamente sobre isso. Como é que você vai reparar no pecado do seu irmão sem olhar primeiro pro seu? E aí Jesus diz bem assim, né? Hipócrita, tira primeiro, dá conta primeiro do teu pecado para depois tu ir cobrar o pecado do outro. Porque, minha gente, como é que você quer ser o sujo falando do mal lavado? Pior ainda, o sujo falando do mal lavado que nem acredita em pecado, em Bíblia, em inferno, em salvação, em caralho de asa. Caralhinhos voadores! Meus amores, minhas ovelhinhas, crentes, queridos, maravilhosos, prestem atenção no que vocês estão fazendo, tenham vergonha na cara, sabe? Vocês estão aí tudo pecando, tudo fazendo todo tipo de moralidade de acordo com a Bíblia, não sou eu quem tá dizendo. Porque assim, sinceramente, eu não tô nem aí se você é pastor numa noite e de madrugada você coloca uma calcinha fio dental, uma peruca loira e sai à rua fazendo investigações. Eu não tô nem aí, meu filho. Viva a sua vida, tenha seus prazeres, exercite os seus desejos. Agora, quando você vem perturbar o meu juízo, não, mas continuem vindo, por favor, porque isso gera engajamento, né? Isso me ajuda muito. Mas quando vocês vêm, né, perturbar o meu juízo com essas questões, eu vou me aproveitar de vocês, da hipocrisia de vocês, da jumentice, da burrice, do mau caratismo, pra conseguir mais assinantes. Eu vou ganhar mais dinheiro, gente, com esse comportamento de vocês. Olha só, tão bom você ficar no seu canto, cometendo seus pecadinhos, sem apontar os pecados dos outros, né? Aí você vai lá à igreja, faz sua oração, conversa com Deus, pede perdão quantas vezes for necessário. Mas não incomode ninguém, não, né? Não vá ferir os direitos de outra pessoa, cometer crimes. Porque pensa num negócio assim, que é sabido, que acontece todos os dias, é você ver as igrejas sendo feitas de refúgio para todo tipo de criminoso. A menina, né, vai pra igreja, vira pastor, começa a pregar, falar em nome de Deus. Quem foi que deu autorização, rapaz, pra um filho de uma égua desse fazer isso, meu povo? Vocês tinham que ter, né, pelo menos um tempo aí pra pessoa aprender a ser um fiel de banco primeiro, pra depois ir lá pra frente, sabe? Ah, porque assassinou 3 meninas, abusou de 5, traiu a esposa, pegou fulano. No outro dia tá escrevendo livro, tá pregando, vira pastor, pastora. Que diabo é isso? Mas ai, meu Deus, porque o cicrano tá dando o namorado, é viado, aquela ali é sapatão, a outra é puta, tá mostrando xereca na internet. Você vai morrer! Sentindo dor. Deixe só um câncer chegar aí. Ei, meu povo, quem vai pro inferno são vocês, meu povo, porque vocês sofrem desse mal. Quer dizer, eu queria muito, né? Eu tô dizendo isso, mas eu nem acredito em inferno, infelizmente. Eu acho que vocês aprontam todas e enchem o saco de todo mundo e faz todo tipo de merda em nome de Deus, em nome de Jesus e os caralhos, e não vai dar em nada. Eu queria tanto, meu povo, que isso desse em alguma coisa, sabe? Não é melhor você ficar com o seu pecadinho de boa, faz suas coisinhas, não enche o saco de ninguém, ora pro seu Deus, pede perdão quantas vezes for necessário, muito melhor do que você ficar cheio de problemas, cheio de pecado ou glória, enchendo o saco de quem nem fé tem em nada disso, nem acredita em pecado, nem em diabo, nem em Deus, nem em salvação, nem em inferno, e não sei o que. E aí, pra concluir essa mensagem, né, eu elaborei, gravei aqui pra vocês com muito amor, porque eu gosto de vocês. Venham, vinde a mim, vós todos, entendeu? Não vou condenar você, não vou dizer que você vai pro inferno, não vou não, meu povo. Você vai ser muito bem recebido, abraçado, lhe daria um cheiro se eu pudesse. Agora, não seja hipócrita não, porque se você for hipócrita, né, ficar xingando em público aquilo que você faz nas intox, não pode, você tem que ficar, ó, pianinho, entendeu? Você fica quieto, não enche o saco de ninguém e comete seus pecadinhos. Aí, meu filho, ó, ninguém tem nada com isso, entendeu? E pra terminar esse papo de cadantas para vocês, crentes punheteiros, queridos, maravilhosos, que são muitos, eu sei, entendeu? E vocês estão sendo acolhidos neste vídeo. Reparem que eu só estou brigando com esses safados aí, hipócritas, né? Que enchem o saco, aí deseja todo tipo de maldade pro povo, mas não olha pras merdas que estão fazendo, né? Eu printei, gente, um comentário muito bom mesmo no meu Instagram. É de um senhor chamado James. E a foto dele é ele com a esposa, né? Foi um comentário público, tá, gente? Eu não inventei, não fiz nada. Foi um comentário público. E esse homem e vários outros, né? Nesse mesmo vídeo, porque eu compartilhei um reel dizendo que ia voltar pra igreja.
E é um meme, minha gente. Eu não falei de Deus, eu não falei de Jesus, eu só disse que ia voltar pra igreja, que a igreja era a da adonitologia, que é tipo uma palavra que existe pra designar adoradores de bundas grandes, né? Pessoas que admiram curvas, não sei o que. E tem um meme, tinha uma notícia circulando no Instagram, dizendo que existe uma igreja pra essas pessoas que adoram bundas. E eu brinquei, eu disse que eu ia voltar pra igreja, pra essa igreja, porque eu tinha recebido um chamado, né? Tinha sido tocado no meu coração. Aí chegaram os crentes, né? Ó, tudo perturbado. Mas o melhor de tudo, gente, era que todos eles que vinham me xingar e dizendo que eu tinha passado dos limites e não sei o que, todos eles seguiam muitas criadoras de conteúdo adulto. E aí quando eu ia lá e, né, expor a hipocrisia e tal, aí tinha uns que não respondiam, uns faziam de doido, apagavam o comentário. Mas esse James, cara, o melhor de todo. Muito bom. Ele falou o seguinte aqui, ó. Olha o que o James escreveu. Eu falei da Bíblia, né? Eu falei, James, que é isso, cara? Você ama pornografia, segue um monte de criadores de conteúdo adulto e você tá se doendo com esse vídeo que eu fiz. Ele disse bem assim, minha gente, ó. Que Bíblia? Se você não consegue respeitar, pelo menos não blasfemie. É o pronome neutro, né? Na blasfêmia. Bem doido. Sou amante de pornografia, sim. Mas também respeito minha índole ao citar algo sobre Deus. Cara, o maluco meteu na mesma frase que é amante de pornografia e respeita a índole ao citar Deus. James! Rames! Que porra é essa, cara? Pessoal, eu queria às vezes, assim, eu queria muito, sabe? Eu invejo muitas vezes essas pessoas, porque a galera vive muito descolada da realidade, sabe? E fala em Deus, e bota versículo bíblico nos perfis, no Twitter, no Instagram, etc. E quando você vai ver, essa galera tá cometendo as piores atrocidades, tá comemorando morte, violência. Rolou agora esse dia hiper violento aqui no Rio de Janeiro, e aí você não pode falar isso não, viu? Porque se você falar isso, vão dizer que você tá defendendo bandido. Que, além de tudo, esse pessoal não raciocina, né? Realmente. Eu não queria chamar essa galera de burra, não, mas eu acho que eu vou. É porque eu fui professora, então às vezes eu fico com essa coisa, assim, de querer, né? Acreditar que há salvação para a ignorância. Mas eu acho que, no fim das contas, esse pessoal é canalha mesmo. É tudo, sabe? Não é ignorância, gente. É mau caratismo mesmo. E aí o pessoal tudo comemorando, se refestelando nas mortes, ignorando completamente mortes de inocentes, a violência que se espalhou dentro da comunidade, nas casas, nas ruas, onde todas as pessoas frequentam, né? Trabalhadores, crianças, adolescentes. Ainda morreram 4 policiais, tem mais um bocado ferido, e o povo achando lindo, gente, os policiais sendo usados de bucha de canhão, morrendo em vão, porque esse trabalho de segurança pública, gente, tá só enxugando gelo. Eu não vou muito me aprofundar nisso não, porque nem era o tema do vídeo, né? É que eu não pude evitar. O chorume lá no Twitter tá tão grande, e toda vida que você entra no perfil dessa galera, homens e mulheres que estão lá comemorando, parabéns, Cláudio Castro, não sei o que, arrasou, né? Um monte de gente morta, como se amanhã não fosse estar já tudo reorganizado, os fuzis voltando, né, pra, sei lá, uma facção rival, de repente. Pessoal, toma vergonha na cara. Aí você entra lá nos perfis, tá lá Deus, aí versículo bíblico, Jesus. Gente, olha, eu parei de dizer que essas pessoas não são cristãos de verdade, porque elas são, pessoal, né? O cristianismo é isso aí agora, se tornou isso aí. Então vocês que defendem, vocês crentes, punheteiros ou não, que defendem o cristianismo, né, do amor ao próximo, do perdão, sei lá, de orar pelo próximo, né? Vocês precisam se resolver com essa galera aí, porque eles estão representando mais vocês do que qualquer outra coisa, outra vertente, outro tipo de gente. É esse tipinho aí que tá, né, na internet. Então estão enchendo o saco das putas, estão enchendo o saco das gays, das sapatões, das trans, dos trans. Gente, ô povo incomodado, meu povo, caçar o que fazer. Cadê a Bíblia? Já leram a Bíblia completa, hein? Porque eu já, mais de uma vez, viu? Eu decorava, ó, recitava lá na frente, lindíssima, belíssima, na reunião de jovens menores, lá da Congregação Cristã no Brasil, vários capítulos completos da Bíblia. Inclusive, acho muito bonitas várias passagens. Vocês já leram a Bíblia? Já orou hoje? Já pediu perdão? Como é que tá essa dinâmica aí? Porque não parece que tá funcionando muito não, hein? Fui.